Olá, meus irmãos, graça e paz. Meu nome é Paulo Henrique. Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva no canal, compartilhe, comente. E se você já é inscrito, por favor, nos dê aquela moral aí com seu like, seu comentário. Também o seu compartilhamento é muito importante. Assim o YouTube vai entender que somos relevantes para continuar com o nosso canal ativo. E nos ajude aí também, porque vai incentivar nós gravarmos mais vídeos como este, falando um pouco da palavra do Senhor. Queridos, eu estou com um texto aqui no livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo 12 em diante, que fala de um fato que aconteceu com Jesus e os 12. Ou seja, Jesus passando por um lugar, olhou um pé de figueira muito florido, foi lá conferir ver se tinha algo para comer e não tinha, então ele amaldiçoou a figueira. E a pergunta é, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Vamos ler o texto um pouquinho para que nós entendamos como que esse fato aconteceu. Capítulo 11 de Marcos, versículo de número 12 em diante, diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus teve fome. Vamos lá. Versículo de número 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus falando-se disse à figueira: Nunca mais coma alguém frutos de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Queridos, só até aqui. Eu creio que todo mundo já conhece esse texto. Eu creio que todo mundo já ouviu alguém pregando sobre esse texto. Eu creio que é um texto bastante conhecido, a história que aconteceu aqui nesse texto, neste fato. Aqui esse texto, ele não acontece, Lucas ele não registrou, só está registrado em Mateus e em Marcos. Para que a gente não fale algo que não esteja, Marcos 11, que eu acabei de ler, 12, 14, e também Mateus 21, capítulo 21, versículo 18 ao 22, ok? Lucas ele não registrou. Então, por que Jesus amaldiçoou a figueira? A Bíblia diz que Jesus ele estava em Betânia, saindo de lá, indo sentido ao templo, quando, no texto mais na frente, fala que Jesus chega no templo, e também expulsa os cambistas que vendiam e compravam. Jesus, ele fala que o templo é chamado casa de oração. A casa do meu pai é chamada casa de oração. Então, irmãos, mas a Bíblia ela fala de um pé de figueira. O pé de figueira ele estava florido, estava cheio de folhas. A gente sabe que toda árvore, quando ela começa a florescer, junto com os brotos, junto com as folhas, vem o fruto. Só que o pé de figueira, esse tempo, ele floriu, mas não deu fruto, porque a Bíblia diz que não era tempo de figos. Mas Jesus, olhando de longe, viu que a árvore estava florida. Ele foi lá conferir, porque ele tinha fome, ele queria se alimentar. Ele estava caminhando. E ali, no longo da caminhada, teve fome junto com seus discípulos e ele foi lá conferir. Mas a Bíblia diz que só tinha folhas, não tinha frutos. E sendo assim, Jesus olha para aquela figueira e diz, olha, ninguém, no versículo de número 14, diz assim, Jesus diz, Jesus falando diz à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviam isso. Então, irmãos, Jesus ele vai lá no templo, faz o que tem de fazer, que eu já acabei de falar, ele expulsa os cambistas, ali os que vendiam, compravam. E Jesus, quando ele volta, eles passam no dia seguinte, a Bíblia fala, no dia seguinte eles passam. E os discípulos olham aquela figueira seca, ela secou da raiz ao galho, aos ramos. E Pedro ele diz ao Senhor Jesus, diz assim, aquele pé de figos tinha se secado. Então, vamos ler o texto para que a gente possa entender melhor. Cadê? Versículo de número 20. E eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado, e desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhes, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhes, tendes fé em Deus. Meus irmãos, esse texto se baseia em fé. Jesus ele estava mostrando para aqueles discípulos o que realmente significava você ter fé. Não é você somente andar com uma Bíblia debaixo do braço e nem dizer eu sou isso, eu sou aquilo, mas na verdade não executar a sua fé. Então temos que ter fé. Mas a pergunta continua, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Será que Jesus ele estava com tanta fome que ele chegou a se irar?
a ficar com tanta raiva daquela figueira, a ponto de amaldiçoar. E diz o texto aqui em Marcos que a figueira tinha folhas. Ela tinha tudo para ter frutos, porque ela tinha os ramos estavam bonitos, mas porém não era tempo dos figos. Então, aparentemente parecia ser uma propaganda enganosa. Ou seja, muitas coisas que a gente vê hoje, que está florindo, não é de fato, às vezes, as coisas que Deus está no meio. Então, aquela figueira aparentemente parecia uma propaganda enganosa, parecia ter, mas não tem. Então, hoje nós vemos, hoje no nosso meio, não é diferente. Vemos muitas pessoas que falam, que dizem que fazem, mas na verdade são propagandas enganosas. Por quê? Porque elas falam que tem, mas quando outras pessoas chegam perto, elas não têm nada a oferecer, nada para saciar sua fome. Temos visto pessoas vazias, mais vazias ainda, e tentam ajuntar pessoas com palavras, com propaganda enganosa, e essas pessoas não têm nada a oferecer. Quando chega alguém na vida delas, elas simplesmente são vazias, secas, como o pé de figueira. Jesus ele amaldiçoou a figueira para mostrar um ato de fé por discípulo, para os 12. Mas, de fato, ele mostrou que aquela árvore é como muitas pessoas hoje. Elas aparentam ter, mas não têm. Aparentam ser, mas não são. Então, Jesus ele chega e fala. Há um texto na palavra de Deus que diz assim, que aquela árvore que não der fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. A figueira ela não foi lançada, mas ela secou. Jesus ele disse, olha, ninguém mais coma fruto de ti. Nunca mais. E aquela figueira, automaticamente, ela secou do dia para a noite. E no outro dia de manhã, quando eles passaram, Pedro se lembra daquilo e diz, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E ele disse, ó, se tiverdes fé em Deus, pedir, será dado. E conforme você pedir, crendo, sem duvidar, será feito conforme as vossas palavras. Está escrito no texto abaixo. Pode ler. Então, irmãos, o que se baseia nesse texto é fé. Será como está a sua fé hoje? Não vai atrás de pessoas que começam a falar e nada tem a oferecer, mas crê somente em Jesus, tenha fé em Deus, como diz aqui no texto, no versículo de número 22. Jesus disse, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Tende fé em Deus, irmãos. A palavra se resume em fé. O texto da figueira se resume em fé. Ele mostrou por discípulo o que ele poderia falar, fazer, e seria acontecido com palavras. Então ele mostrou por discípulos que eles podiam também, tendo fé em Deus. Se tiverdes fé em Deus, tudo será feito conforme a tua palavra e se pedir no nome dele. Então, creia no Senhor. Eu não sei o que você está pedindo. Eu não sei como que está a tua vida espiritual. Mas eu sei de uma coisa. Se você tiver fé e buscar em Deus, tudo que você pede, se for para a glória do nome dele, será feito. Amém?